Bom dia, boa tarde, boa noite. Atenção, vai começar mais um programa Frente a Frente com o Bernardo. E vocês sabem, porque eu sempre repito, a coisa mais importante para nós, tanto apresentador como canal, é vocês nos seguirem, é vocês serem nossos companheiros e grandes amigos. Vai começar, hoje nós vamos falar um pouco de artes, nós vamos falar um pouco de teatro, que é uma das coisas mais incandescentes dentro do coração, porque a arte cênica é uma arte especial. Eu tenho o prazer, eu tenho a alegria de receber em estúdio Júlia Novaes, ela é artista. Muito obrigada por me receber. Muito legal estar aqui, poder falar, né, com todo mundo, a gente conversar sobre esse assunto. É uma delícia. É uma delícia, porque mexe. Você é uma atriz, você sabe o que é subir num palco e falar, representar. É uma emoção que não tem tamanho. Fala um pouco sobre isso. É verdade. Eu acho que também como espectadora, né? Eu sempre gostei muito de teatro, ainda vou bastante. E eu acho que especialmente, Bernardo, no mundo que a gente está vivendo hoje. Porque a gente vê tanta coisa, né? Através da tela, né? Conversa com as pessoas. Claro que isso cria uma proximidade, né? No WhatsApp a gente consegue falar com quem está do outro lado do mundo, consegue juntar a família inteira. Mas acho que o teatro, ele precisa que a gente esteja lá fisicamente, né? Precisa do encontro. Então precisa ter alguém no palco e alguém assistindo e a pessoa precisa sair de casa e ir lá. Precisa estar de verdade, né? Precisa ter um encontro frente a frente para ter o teatro, senão ele não existe. E isso é uma coisa muito mágica, né? Uma coisa diferente. Hoje em dia está ficando cada vez mais raro poder ter esse encontro, né? Hoje tudo é internet, tudo é rede social. Tudo é através de um meio, né? Meu Deus do céu, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês vão ao teatro, espontaneidade está no rosto do artista, ele fala, ele tem expressão, vocês captam como telespectador, é a voz dele, é tudo. Eu adoro teatro. Que bom, que bom. Você é uma artista bastante, além de jovem, mas já bastante Obrigada. renomada. Me fala uma coisa, que peças você já encenou? Olha, eu comecei a trabalhar cedo. Eu fiz escola de teatro, me formei na escola de teatro muito cedo, junto com o meu colegial. E aí eu saí da escola e já comecei a trabalhar. E a primeira peça que eu entrei foi em 2005. E foi uma grande produção, assim, que eu caí de paraquedas lá. Né, uma coisa de indicação de teste, eles falavam de uma menina novinha, mas que já fosse maior de idade, que parecesse mais jovem. E eu tenho cara de criança, né? Então, entrei nessa peça. E depois disso, trabalhei em várias outras produções. Essa peça qual era? Chamava As Mulheres da Minha Vida. Era com Antônio Fagundes. E várias outras mulheres super importantes de teatro, menos famosas que o Antônio Fagundes, né? Mas era a Fernanda Dumbra, a Masílias de Almeida, Eliana Rocha, Cris Couto. Era um elenco muito legal. E a gente fez por bastante tempo essa peça. Rodou uns 2 anos, viajou, enfim, foi muito gostoso, legal. Né? Nossa, muito gostoso. Foi para vários lugares do Brasil, cidades menores. E aí, depois de um tempo, aí eu fiz algumas outras peças e aí eu entrei numa companhia, que chama Companhia Arthur Arnaldo, que a gente começou também fazendo montagem, né? Montava uma peça, e no ano seguinte montava outra, rodava bastante, montava. E hoje em dia a gente é uma companhia, a gente trabalha 10 anos juntos. Esse ano, inclusive, a gente fez 10 anos e é uma pesquisa de teatro para jovens. Porque acho que a gente começou a perceber também que a gente sempre tem, né, o teatro infantil, as crianças em geral vão ao teatro, às vezes com a escola, né, às vezes os pais levam. Tem muitas coisas para adultos e para o jovem eles ficavam nesse limbo, né? Ou assiste peça para criança e aí não se relaciona, não gosta, ou assiste peça para adulto que não fala do mundo deles. Eles não eram os protagonistas, né? Ficava bem no meio, né, do sanduíche. E a gente trabalha com isso, a nossa ideia é trabalhar para jovens. Então, claro que jovens a gente está falando assim, quem está no sistema educacional, né? Então, dos 12 aos 26, assim. Os famosos teenagers. Um pouco extenso, né? Quem está na faculdade também, a gente trabalha com muita gente universitário. Já pode. Dentro dessa realidade, assim, de quem está ainda nesse processo. E dentro dessa realidade, qual peça mais expressiva que você trabalhou? A gente tem uma peça de repertório que chama Coro dos Maus Alunos, que a gente roda com ela desde 2013. E a gente já tentou várias vezes engavetar a peça e a gente não consegue. Porque toda vez pedem pra gente refazer, pra gente ir em algum lugar, pra gente ir no interior, fazer
uma circulação, ir para algum lugar, e a gente não consegue engavetar essa peça, a gente sempre refaz. A gente tem um amor muito grande por essa peça, que é uma peça muito legal. E é uma peça diferente, assim, né? Não tem personagens, ela é baseada numa tragédia grega, a estrutura. Então é um coro mesmo, né? São os alunos e eles que contam a história. É super legal, assim. Uma peça muito legal. E ela não é feita para teatro. Ah, não? É feita para teatro? Não, ela é feita para espaços alternativos. A gente já fez em vários teatros, também pode ser feita em teatro, mas a gente tem todo o sistema de iluminação e de som, são os atores que operam. Então nós em cena, a gente dá play nas músicas, a gente acende e apaga a luz. Operadores? Enquanto faz a peça. Então a peça pode ir para qualquer lugar também, né? Então a gente já fez em escola, a gente já fez em escola pública de periferia, a gente já fez em teatro grande, a gente já fez no interior, já rodamos muito com essa peça. Me fala uma coisa, Júlia. Como que você descobriu tua veia artística? Porque eu acho que a pessoa, todo mundo vai num teatro, eu vou ser artista. Mas é diferente. Você precisa ter a veia de artista, porque essa veia vai fazer você passar por todas as provações. Porque é muito difícil trabalhar no teatro. E são muitas provações, né, Bernardo? Muitas provações. Como que você descobriu essa veia? Eu comecei, na verdade, fazendo teatro criança, na escola, em cursinhos e tal, e era uma coisa que eu gostava, Mas por era um acaso hobby. ou porque você tinha interesse? Então, na verdade, é uma história um pouco esquisita. Eu era muito, muito tímida e tinha problema de relacionamento na escola. Então, com uns 8, 9 anos, a orientadora pedagógica da escola, coordenadora, enfim, falou para os meus pais, para se relacionar melhor, né, ter essa abertura, coloca alguma coisa de teatro, de artes, né, tinha me indicado várias coisas. Eu tinha feito já um curso bem de criança, balé de criança, assim, que a minha prima é bailarina, o meu sonho era ser como ela. Então, já tinha essa proximidade, mas para mim era muito difícil balé, porque eu sempre fui muito baixinha, não tinha corpo de bailarina, não tinha estrutura, não ia dar certo. Então ia ser uma coisa bem... E aí minha mãe me colocou no teatro. E aí eu fazia um curso, assim, de uma vez por semana, ia lá, e era uma turma de crianças. E eu comecei a me apaixonar, aquilo começou a fazer parte da minha vida muito fortemente. E aí eu não conseguia largar. E aí o que era um hobby começou a tomar uma outra proporção na minha vida, sabe? Então aí que eu comecei a fazer, mas eu só entendi mesmo como que era trabalhar com teatro depois que eu comecei a trabalhar. E aí é o que você falou, né? São muitas provações, porque é muito difícil. Porque tudo acontece, porque né, tem essa coisa, ainda tem, acho que uma aura, assim, o teatro é um pouco menos, mas nas artes ainda tem essa aura de que alguém vai te descobrir, né? De que você vai, de repente, dar um estalo, ou de que você vai sempre fazer trabalhos que você vai ganhar mais dinheiro, ou trabalhos com mais visibilidade. E aí essa curva de promoção não funciona para as artes. Então, às vezes você faz uma peça legal, às vezes você tem que fazer uma peça mais ou menos, né, para ter o dia a dia, manter. Às vezes você encontra um grupo, então eu tive essa sorte ainda, porque eu tenho um grupo, então a gente tem pessoas que estão lá comigo, né, que tem um projeto juntos, que a gente se ajuda, que a gente batalha juntos. Acho que é mais fácil do que sozinho. Mas é difícil, assim, dinheiro é curto, trabalho é muito mais do que as pessoas imaginam. Não tem essa coisa do rock and roll, né, de estrela, glamour, é bem menos glamour. A gente tem uma brincadeira, Bernardo, tem vários memes, inclusive, que a gente se manda por causa disso, que é fazer teatro é praticamente carregar coisas. Porque a gente tá sempre fazendo isso. Carregar coisa pesada. Pesada. Monta o cenário, aí vai comprar coisa, aí arruma, aí faz não sei o quê, aí faz relatório, aí vai escreve um projeto, aí vai conversar com alguém. Tá sempre na labuta. Porque tem um binômio que eu vejo muito no teatro. Por exemplo, às vezes você tem peça boa, uma equipe boa, mas você não consegue o local, que é o teatro. Sim, sim. Às vezes você vai para o teatro por uma indicação, por qualquer coisa, mas é uma peça ruim. Sim, é verdade. Você está entendendo? Mas é a que está te oferecendo você ir para o palco. Uhum. Então é difícil você trabalhar com isso. É muito difícil mesmo. É difícil. E a gente está vivendo um período bem difícil assim, para as pessoas de artes. Esse ano, né, particularmente 2017, foi um ano muito complicado. Fecharam muitas coisas. Fechou muito teatro. Muitos espaços foram fechados. Espaços legais foram fechados. Muitos projetos foram abandonados. Porque não tinha como se sustentar. Mas é isso que você falou, né? Tem que
caçando, assim. E eu acho que com o público também tem uma coisa de teatro que é engraçado. Assim, eu tenho amigos próximos meus que vão muito pouco ao teatro, que eles falam assim, eu fui uma peça e não gostei, não gosto de teatro. Aí eu falo pra eles, poxa, você vai no cinema, você assistiu um filme e não gosta de filmes? Não, você não gosta daquele filme, né? Se você assistir outro, talvez você goste. Precisa descobrir o que você gosta, é comédia. A gente tem que ir atrás. E tem muitas peças em cartaz. Muitas. Acho que São Paulo deve ter uma média de por mês umas 200, 150 São peças. Paulo. É gigantesco. É gigantesco. Quer dizer, é difícil você falar para não sei hoje quantos habitantes tem São Paulo, mas acho que o Grande São Paulo não está longe de 20 milhões de habitantes. Ah, sim. Porque há tempo era 17 milhões. Deve ter chegado nisso, com certeza. Você falar em 20 milhões é esquisito, não é? É um país, né? É um país. Aliás, é muito maior que muitos países. É muito maior que muitos países. E está tendo muita produção, assim, mesmo num período difícil. O que eu acho gozado, você falou e eu vou recordar, que você trabalha, você é obrigado a fazer de tudo. Por exemplo, como você, que não trabalha no espaço alternativo, você mexe com som, com luz, com tudo. É difícil. Aí todo mundo fala, não, mas o artista ganha bem, a casa está lotada. Muitas vezes ele paga do bolso dele de uma casa lotada para manter a peça. É verdade. É difícil. A realidade é bem difícil. Você tem que ter muito amor, você tem que ter muito carinho, muita vontade. Sim. Eu admiro muito o artista. E as pessoas às vezes veem isso, né? Você vai numa peça que tem 3 atores, mas você esquece, né, que tem mais dois operadores, o diretor, o dramaturgo, as pessoas por trás, os técnicos do teatro. Aí quando você vai olhar a equipe... quem faz a cenografia, quem faz o figurino, quem produz essas coisas, né, as costuras. A equipe é gigantesca por trás disso, né? É muita gente Aparece 4, mas por trás tem muita gente trabalhando. Muita gente. Por isso que custa tão caro. Sim. E por isso que é um investimento também, né? Quando bastante é um alto. investimento, Bastante alto. E ao mesmo tempo a gente estava num período que estava crescendo muito o investimento para o teatro e as peças começaram a ficar muito baratas. Ou talvez o resto do mundo tenha ficado caro, eu não tenho certeza, Bernardo. Porque hoje você vai no cinema, você gasta facilmente 30, 40 reais, né? Uma inteira. Olha, você para ir num cinema num sábado, num domingo, você não gasta menos de 100. Exato. Você for contar tudo, estou contando só o ingresso. Você paga uma peça mais popular, você vai pagar uns 40 reais para entrar. Só que você, para ir até lá, você se deslocou. Você foi de carro. Sim, tem estacionamento, você tem estacionamento, tem tudo. Você vai chegar num teatro, você vai querer comer uma pipoca. Sim. Porque o teatro e o cinema, tem a coisa se você não comer a pipoca, você não foi. Sim, é verdade. E depois você sai e vai jantar. É verdade. E aí você conta, né, como um programa só. Um programa mas só. Hoje em dia tem minha ida no teatro. Mas hoje em dia tem muitas peças. Agora vão ter, acho que, menos, né? Por causa disso que eu falei desses investimentos. Tanto público quanto privado, né? Mas se você olhar os guias, assim, tem muitas peças que custam preço popular, 20 reais, 15 reais, 30 reais. E a programação de graça tem crescido. Porque o pessoal de teatro percebeu isso. Fala assim, bom, se eu tenho um investimento, então eu consigo pagar as contas, eu vou oferecer gratuitamente. Ou vou oferecer muito barato, porque a bilheteria, de qualquer maneira, não vai cobrir os custos, né? Então eu tenho que cobrir os custos em outro lugar. E a ideia é que as pessoas vão assistir, né? Eu, quando fiz essa conta, eu me dirigi mais a um grande teatro, a uma coisa maior. Agora, você pode ir num teatro, não que as peças que estão no teatro sejam melhores do que a outra. Sim, Esses teatros alternativos que hoje tem tanto. Tem umas coisa peças gostosa, ótimas. Peças fantásticas, maravilhosas, que não conseguem chegar no grande público. É verdade. E aí, ao mesmo tempo, o pessoal vai lá e economiza tudo para ir num musical que custa 120 reais, né? Por aí. Que até mais. É bem diferente até os preços, mais. né? Tem para todo mundo, assim. Júlia, eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break. Nós voltamos já. Cuidado com aquele aparelhinho, joga longe de você, senão você vai mudar de canal. Nós voltamos já. Vamos continuar falando com esse moço sagrado, que é essa artista fantástica. Nós estamos de olho nela.
para vir trabalhar na televisão. Olha só. Então vamos ver como é que rola a coisa aqui. Gente, vamos continuar falando, Júlia. Como que você vê o teatro hoje no Brasil? A nível mundial, tem mais qualidade, tem menos qualidade? Se você conseguir falar alguma coisa, o que está faltando para a gente, a não ser dinheiro, que você não precisa falar. Ia falar isso, ia começar por esse tema. Não, mas muita gente não sabe, mas a gente é referência de teatro, né, no estrangeiro. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Eles copiam muito o que a gente faz aqui, no sentido da organização de como a gente faz as coisas, né? Então, essa coisa do teatro de grupo, do teatro de pesquisa, que não necessariamente é um resultado, né? Uma peça alternativa, esquisita, de pesquisa. Às vezes vai ser uma peça que a gente vai assistir, uma peça tradicional. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa com quem eu já trabalhei, por exemplo, a Denise Fraga. Então, ela está com uma peça agora no SESI, né? Que deve continuar em 2018, enfim. E que é uma peça do Brecht, então tem um texto, né, consagrado, um autor, tem um grupo de gente de teatro. Mas ela tem essa tradição de sentar com todo mundo, de conversar, de discutir, de ser uma coisa um pouco menos, até um pouco menos hierárquico, assim, né? Mais colaborativo. Então ela dá espaço para os atores darem sua parte de criação, falarem, olha, aqui eu não concordo, vamos tentar desse jeito, de experimentar. Então faz a cena desse jeito, não ficou muito bom, vamos fazer de outro jeito, né? Não ser aquela coisa como é no exterior, porque também no exterior, na Europa e nos Estados Unidos, tem uma coisa de que é profissional, é um ofício, né? Já estabelecido. Então tem, como em qualquer trabalho, né? Um chefe, alguém que contrata, você tem a hora de trabalho certinha, você vai lá fazer, cada um faz o seu, então você tem aquilo que você estava falando, né? Que a gente faz tudo. Lá não precisa, lá quando você vai fazer uma produção, tem alguém que vai fazer a luz, tem alguém que vai fazer isso, tem alguém que vai fazer aquilo. E os trabalhos são muito bem divididos, né? É organizado. Não é uma coisa melhor que a outra, necessariamente. Talvez a gente também gostasse se fosse assim de vez em quando, um pouquinho, né? Para ficar mais tranquilo, fazer só a nossa parte, né? Ter mais tempo para criação e tudo. Mas essa coisa de ter o grupo, essa forma de fazer teatro, a gente exporta para fora. Desde muita gente atrás, né? Desde o Augusto Boal, dos textos dele, do teatro oprimido. Na Europa, o teatro oprimido é visto como uma revolução, assim, um jeito diferente de fazer teatro. E aqui ninguém sabe quem ele é direito, né? A gente não estuda teatro na escola. Fora, todo mundo tem teatro na escola, tem dança, tem música, né? Para desenvolver outras habilidades. Eu morei nos Estados Unidos já. Onde você morou, Bernardo? Eu morei em vários lugares. Morei em Miami, morei em Tampa, no Ohio. Que legal. E outros lugares como também. Como foi eu sua andava experiência muito. lá? Eu acho o seguinte, os Estados Unidos, para mim o americano é o maior gênio em como fazer dinheiro. Ele faz uma festa de aniversário, ele fatura em cima. Porque ele faz daquela festa de aniversário uma superprodução. Ele leva 300 pessoas. Todo mundo paga. Ele lucra com a festa de aniversário? Ele lucra e muito. Entendi. Agora, eu acho, pelo menos eu senti, o americano não tem a genialidade que tem o brasileiro. O brasileiro não tem um centavo, ele não planeja nada. Já ao passo que o americano, ele vai fazer uma festa de aniversário, ele contrata uma empresa de promoção que vai fazer tudo, vai organizar, vai fazer toda a coisa para funcionar. O brasileiro faz na cara de pau. Eu vejo a maioria das peças cara de pau. É mesmo. O americano, por exemplo, para fazer um teatro, deve ser fácil e difícil nos Estados Unidos. Ele vai fazer um teatro, uma peça mais ou menos, ele tem uma verba de $1 milhão. É. Eu acho que é fácil fazer assim. É mais fácil. É mais fácil quando você tem Duro dinheiro pra é você fazer sem nada, sem um espaço. Ele, quando começa, ele já contratou o teatro, ele já contratou já sabe tudo. Onde vai dar, que dia vai estrear, como que vai ser, né? É verdade. É uma programação. E isso que eu acho que os americanos, eles admiram o brasileiro. Sim. Porque o brasileiro não tem nada e faz. E faz acontecer. A gente tem uma palavra que é bem brasileira. Tem até uma festa famosa aqui em São Paulo que tem esse nome, que é a gambiarra. Gambiarra. Que é isso, né? A gente é um estilo MacGyver. Pega um chiclete, pega um elástico e transforma, faz uma bomba, entendeu? Porque eu acho que a criatividade ela é estimulada
Porque é isso, como você falou, a gente não tem nenhum recurso, a gente tem que fazer com Nada, aquilo, nem então... dinheiro, não tem nem onde. Tem que Você sair. bola a peça, você treina. Você não tem lugar para treinar, porque você vai pagar, se você for num teatro, você vai ter que Exatamente. pagar Tem o que pagar treino, a aluguel. hora É. do teatro. É isso mesmo. E o brasileiro faz a maior cara de pau. É. E agora, recentemente também, as pessoas em volta do teatro, antes eram pessoas que entravam e se especializavam, né? Agora que a gente está tendo profissionais, assim, no sentido de estudar e se formar, assim, de cenotécnico, iluminador, né? Então tem a Exato. SCP Escola de Teatro, tem Escola Livre, tem alguns outros cursos aí que estão formando essas outras profissões em volta, porque antes eram pessoas que ficavam lá, né? Ah, eu comecei a ficar bom em fazer luz, então... Comecei a me especializar nisso e fui aprendendo fazendo. E a gente tem grandes iluminadores assim, né? Os melhores. É. Tanto é que muita gente está indo embora porque o pessoal fica assim É verdade, é de verdade. ver. Da E nossa levam criatividade, a né? criatividade. É verdade. O que você acha que foi, na tua carreira como atriz, mais marcante de tudo que te aconteceu? Porque teatro você tem momentos alegres, tem momentos que a plateia te vaia. Tem, ainda bem que eu momentos ainda não que tive desse. você é aplaudido. Sim, sim. Tem momentos que a plateia fica totalmente indiferente. É verdade. Parece que nem está assistindo a peça. Você fica procurando, assim, fala, meu Deus, será que veio alguém? Porque tem Você gente, fica mas com as o olho pessoas ficam procurando assim, né? Alguém que está prestando atenção. É. Não é? No palco. É. Você fica Às vezes não tem nem achando para ter resposta, o diálogo. assim. É, às vezes não tem resposta. É difícil, né? Você ficar longe, assim, porque você precisa desse contato, né? Pra fazer Claro, teatro. é tudo. Olha, eu acho que uma das apresentações mais legais que eu fiz foi no Virada Cultural. A gente fez essa peça que chamava Sem Pensar, que foi com a Denise Fraga, que eu fiz com o Kiko Marques, com a Paula Ravache, Verônica Sarno, Cauê Teloli e a Virginia Bukowski. E a gente fez... Era a história de uma família, né? E aí eles alugavam um quarto para um menino, e aí era um cara mais velho, de 20 e poucos anos, eles tinham uma filha entrando na adolescência, então começava a criar um conflito ali, enfim, era essa discussão. E a gente, era uma peça de grande produção, o cenário era gigantesco, tinha 2 andares o cenário, porque fazia como se fosse uma casa, era uma estrutura de ferro, vazada. E a gente rodou muito com esse espetáculo, mas essa apresentação que a gente fez foi na rua. Perto ali do pátio do colégio, eles montaram a estrutura de ferro. Montaram? Montaram. E a gente tipo, é muito raro a gente fazer com microfone. Mas como tá na rua, não tinha como. Aí a gente fez com microfone. E assim, a gente olhava, a gente se sentia num show de rock, assim. No Rock in Rio. Olhava aquele mar de gente, assim, aquela multidão. E as pessoas, é isso que você falou, é diferente quando você está no teatro, que as pessoas se envolvem. Mas você tá lá, tem uma coisa mais contida. Essa coisa da rua, as pessoas vibram, elas fazem, não concordam com o personagem. Isso que é gostoso. Nossa, a interação. A gente se divertiu muito nesse dia. Foi muito legal. Muito divertido. E a outra foi quando a gente fez aquela peça que eu também te falei, O Coro dos Maus Alunos. Você lembra em 2015 teve aquela ocupação das escolas, né? Porque, os alunos tomaram as escolas para que elas não fechassem, né? E a gente foi fazer essa peça numa escola ocupada com esses jovens. Ah, é? Numa escola ocupada. Eles chamaram, porque eles estavam fazendo programação, né? Eles chamavam professores para ter aula e tal. A gente fez uma oficina de teatro com eles e montou uma peça. E aí eu lembro que no final da peça a gente sempre debate com eles, né? Ainda mais quando é uma plateia tão específica, assim. E aí eu lembro de uma menina falando assim, quase tipo chorando e falando, nossa, eu tinha assistido essa peça há 1 ano atrás e tal, no teatro, que eu fui com a minha escola. E agora, depois de eu entender a importância da escola e vir aqui para lutar pela minha educação e assistir essa peça, eu vi com outros olhos, totalmente diferente. E foi muito emocionante. Foi muito emocionante o discurso dela. A gente ficou todo mundo assim, o que a gente fala depois disso? Né? Alguém que foi totalmente tocado pelo teatro. A boca seca e a língua gruda. É, exatamente. Você falou da parte mesmo. bonita. Você deve ter também alguma história da parte triste. Alguma coisa que não deu certo. Conta um pouco pra gente. Sim, algumas. Que eu acho muito engraçado isso. É. A gente teve uma que hoje em dia a gente acha engraçado. Que a gente... Na hora é tenebroso, Na hora mas é depois terrível. que passa, vira piada. A gente queria fazer... Era uma outra peça também que a gente estava rodando, principalmente por bairros mais periféricos, assim, longe do centro. E aí a gente foi... Tem um espaço que é uma companhia de teatro aqui de São Paulo que chama Sátiros. E eles tinham um espaço que chamava Sátiros Pantanal. E o espaço deles, o teatro deles é no centro, né? Então a gente saiu de lá, pegou uma Kombi e
se apresentar nesse lugar. E a gente nunca tinha ido ao teatro e tal. E a gente pegou a Kombi. E aí a primeira vez que a gente viu a Kombi, falou assim, gente, como vão caber os 6 atores, o diretor e o cenário nessa Kombi? Não cabia, não tinha como. E assim, a apresentação era aquele dia. A gente enfiou tudo na Kombi, ficou todo mundo tipo meio em cima do cenário, colocava os cintos, amarrava junto, sabe, com as coisas que vinham atrás, meio um no colo do outro. Foi tipo uma coisa que se ET parasse, a gente tava todo mundo preso. Aí a Kombi, não só isso, a Kombi quebrou no caminho. A gente demorou 2h40 para chegar lá. E aí a gente chegou lá e a gente não conhecia espaço. E aí a gente olhava o espaço assim, e era uma tirinha, era como essa mesa assim. Era bem pequenininho. E aí entrava várias pessoas, as pessoas queriam entrar e não tinha espaço para todo mundo. E a gente ficava assim, o palco era muito pequenininho, era junto com a plateia, não era um teatro. Mas o que não teria nenhum problema, mas a gente não sabia qual era o espaço. A gente precisava de um tempo, a gente queria ter chegado antes para adaptar a peça, para entender como que a gente ia fazer a peça naquele lugar, né? Como que a gente ia pensar em luz e tal, não tinha estrutura nenhuma. Como que a gente ia fazer e tal, onde que ia ser as cenas. Não deu tempo, Bernardo. A gente olhou e o diretor falou, olha, gente, é o seguinte, vamos lá, o pessoal tá aqui, eles querem ver, a gente vai fazer essa prestação. Fica lá, coloca isso aqui, vamos começar. Foi assim, começou a peça. No final foi muito legal, assim, foi divertido, mas foi um perrengue para chegar a Kombi ter quebrado e não ter deixado a gente adaptar a peça, foi terrível. E o sistema nervoso? Nossa, a hora que começou a entrar aquelas pessoas e elas se amontoavam, porque não tinha cadeira também. Sentava no chão e tinha um degrau, assim, sentava em cima do degrau. Um monte de jovem, criança, família, não sei o quê. E aí a gente ficava, meu Deus, as pessoas estão aqui e a gente não sabe nem se dá para ir até ali, se não dá. Até onde vai entrar a gente. A gente passou muito nervoso esse dia. No final deu tudo certo, mas foi muito difícil. Muito difícil. E alguma coisa que não deu certo? Você lembra? Olha... Porque essa deu. Foi difícil, mas deu. E deve ter sido um sucesso. Porque essas coisas mais complicadas é as que dão mais público. Eu acho que uma das coisas mais tristes foi quando a gente estava no João Caetano, que é um teatro público ali perto, depois da Santo Amaro. E é um teatro super legal, ele ficou muito tempo fechado para a reforma. Até, na verdade, não tem mais esse nome. É Biblioteca Kennedy, eu acho que chama. O João Caetano é outro teatro, exatamente, Biblioteca Kennedy. E a sala chamava João Caetano antigamente, enfim. E eles se reformaram, ficou muito tempo fechado. E acho que isso foi a coisa mais triste que aconteceu. A gente foi lá fazer a peça e vieram, assim, 2 meninas atrasadas. Então a gente... Artista ou público? Público. Então a gente montou toda a peça, foi todo mundo pra lá, não sei o que, tava tudo pronto. A gente tava em temporada, né? E aí não chegou ninguém. E a gente falou, como assim não chegou ninguém? E a gente tinha, tipo, ido nas casas, convidado as pessoas, tinha feito propaganda, a peça estava indo super bem. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, porque também o teatro... Esse teatro acontece. Ninguém, zero. Nunca tinha acontecido a gente cancelar a peça. Foi tipo uma tristeza. Parecia que alguém tinha morrido. E aí, quando a gente começou a desmontar, chegaram 2 meninas. Aí a gente falou, não. Como assim? Chegaram agora, atrasadas. Aí a gente falou, por favor, volta amanhã. Porque a gente sabe que se pede para voltar amanhã, a pessoa não vem. No final, no dia seguinte, elas voltaram. Mas aquele dia parecia que tinha morrido alguém, assim, foi terrível. Nunca tinha me acontecido isso, de ter que cancelar um espetáculo. Nunca aconteceu com você no teatro que a pessoa compra a ingresso, meia dúzia de pessoas, para um teatro de 200 pessoas, 250, e os caras exigem que você apresente a peça. Eu paguei, eu quero assistir. Sim. E você trabalhar, apresentar uma peça de teatro para 2, 3 pessoas Sim. Cada teatro tem uma política disso, né? Mas eu já fiz teatro para muito pouca gente, assim, 4, 6... É frustrante, né? Dá uma tristeza. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, essas pessoas estão tão interessadas, que elas saíram e foram, que às vezes dá uma troca legal. Quando é isso que você falou, é uma peça muito grande, um teatro de 250 lugares, de 600 lugares... A gente brincava disso, quando que eu já fiz peça em lugar que tem 30 lugares e em lugar que tem 600. Quando tem 30, se vão 3, você fala, tem 3, né? 3 de 30, a proporção é pouca gente, mas você faz. Agora, quando vão 30 num lugar de 600, você fala, nossa, parece que não tem ninguém. E tem 30 pessoas. Então é muito esquisito, assim, mas é uma tristeza quando vai pouca gente. Porque é isso, né? Muito triste. E ao mesmo tempo a gente sempre pensa nisso, a pessoa saiu de casa, né? Ela, sei lá, tomou banho, se trocou, veio, falou, vou assistir essa peça, saiu de casa, foi até lá, às vezes debaixo de chuva,
Às vezes ficou rodando para achar vaga, às vezes veio de ônibus. A gente fala, tem que fazer para elas. Né? O que você vai fazer? Já está lá. Júlia, nosso tempo está esgotado. Ai, Já que venceu. pena. Eu queria que nesse minuto final você falasse alguma coisa para o nosso público, você desse seu endereço, Claro. ou a peça onde está, se ainda não parou para o final do ano. Sim. Esse público eu sei que está muito sedento, é um pessoal que gosta. Olha, eu tô com na nossa comemoração de 10 anos da Companhia Arthur Arnaldo, a gente está com uma peça em cartaz que chama Mártir, que discute um assunto que a gente acha que é muito atual hoje, que é o fundamentalismo religioso. E é uma peça para jovens e adultos, para todos, não para crianças, é a partir de 14 anos. E a gente vai voltar em janeiro, bem no comecinho, no Cacilda Becker, que é um teatro que fica ali na Lapa. A gente vai estar de sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às 9 e domingo às 7 da tarde e noite, né? E é de graça a peça, porque a gente ganhou um prêmio para montar esse espetáculo, então a gente está fazendo o espetáculo de graça. Então vai acabar agora a primeira temporada dia 16 de dezembro e a gente volta no primeiro final de semana de janeiro, depois do Ano Novo, sexta, sábado e domingo no Cacilda Becker. Gente, eu estou recebendo agora uma informação que está me deixando extremamente feliz. Eu já vinha com essa ideia, mas o nosso poder é limitado. A BCC Television acaba de contratar esse monstro sagrado, vai apresentar um programa com a gente que vai arrebentar. Ai, vai ser muito legal. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. E eu estou muito contente, Júlia. Você não sabe como, vai ser um programa, eu ainda não vi o formato, mas as poucas linhas que me passaram, vai ser fantástico. Não vai ser nada de rotina, tudo igualzinho, vai ser muito louco. E olha, eu acho que vai ser um dos líderes de audiência. Obrigado, BCC, por vocês terem conseguido trazer esse monstro sagrado. Essa menina ainda vai dar o que falar, viu? Gente, o programa acabou. Isso, infelizmente, é uma delícia conversar com você. Pois é, dá vontade de ficar conversando horas aqui, né? Eu tô de alma lavada, saber que eu vou poder conviver com você. Vou nas tuas peças. Oba, vão sim. Tá? E a semana que vem tem mais. Eu queria, porque eu recebi umas mensagens, dar um beijo e agradecer para o pessoal de Maputo, que é na África, que nos seguem bastante. Eu queria mandar um abraço às Ilhas São Vicente, queria dar um abraço em vocês, agradecer a audiência e dizer para todo mundo, o programa acabou. Fui, um beijo. Semana que vem tem mais, hein?